pela janela da fé. Olhar as questões da vida pela ótica de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, setembro de 2012. Uma palavra alcançado. Todos passamos por lutas, e estas podem acontecer de vez em quando ou por dias seguidos. Às vezes, vivencio isso, semana inteira de lutas. Ninguém está isento de viver o que a Bíblia chama de o dia mau. Em Efésios, capítulo 6, está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Nem todo dia é dia mau, mas há dias em que parece que o inferno se levanta de todas as maneiras. Olhamos para um lado e para o outro e dizemos: meu Senhor, é o dia mau. Quando esse dia surge, não adianta arrancar os cabelos, gritar, espernear, correr de um lado para o outro. É o momento de nos voltarmos para a palavra. Num desses dias maus que vivenciei, estava com meu coração apertado em meio a tantas lutas, situações terríveis, e na mesa do meu escritório havia um calendário que a minha filha Ana Paula tinha me presenteado. Nele há um versículo para cada dia do ano. E os meus olhos se voltaram para o texto do dia, que era o de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Quando eu li esta palavra, meu coração começou a receber alento, graça, força, coragem, disposição. É o poder que há na palavra de Deus. Veja o texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e se ensossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança da vossa força, mas não o quisestes. Note que, para que recebemos o alívio que vem do alto, precisamos também querer, escolher. Temos que desejar receber a força que somente Deus pode nos dar para vencer esse dia. Repita o versículo de Isaías para você mesmo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Diga que você quer, e o queira verdadeiramente. Deus é Pai. Queremos vivenciar esta promessa do Senhor. Precisamos que nesta hora a Tua palavra possa trazer a cada um de nós graça para vivermos com o nosso coração convertido ao Senhor, com o nosso coração sossegado no Teu coração. Senhor, queremos experimentar a salvação, a graça da tranquilidade que vem pela confiança de que o Senhor está no trono, de que tem o domínio absoluto de todas as coisas, de que o Senhor dirige todas as coisas. Que a unção do Senhor seja realidade na minha vida, para que o coração de cada irmão seja incendiado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como caminhamos? Tudo que Deus quer falar com você, você já ouviu. Eu só quero enfatizar o que Ele quer lhe falar. E Ele diz a você: filho, se você se converter, e não é a conversão a Jesus. Há uma conversão que é feita a cada dia. Certa feita, ele disse a um homem: Simão, Simão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. A nossa conversão a Jesus é um ato, e ela não se repete. É um momento que provoca um novo nascimento em nossa vida. Mas nós temos que nos converter de tantas coisas, e a cada dia. A promessa diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Observe que a confiança é a última ação a ser citada. A gente começa pela conversão. O oposto da paz, esta que o Senhor almeja que cada um de nós desfrute, é a agitação. E ela pode chegar pelo pessimismo. Ele é complexo e tão predominante nos nossos dias. Precisamos nos libertar dele. Conta-se que perguntaram a uma criança o que era um pessimista. Ela respondeu: pessimista é alguém que olha para os pés. A definição que nossa criança deu ao pessimista foi verdadeira. Obviamente,
A criança não quis dizer que ele olha para os pés porque eles são belos. Podem até ser. Ela quis dizer que a pessoa pessimista não olha para a frente e para o alto. Ela vive cabisbaixa, enxergando apenas o que é ruim, que nada é bom, que tudo dará errado. Esse sentimento precisa ser arrancado, extirpado da nossa vida. Não podemos deixar que ele nos domine. Temos que nos libertar dele. Uma atitude pessimista, fatalista, derrotista é completamente contrária à atitude da fé e confiança que caracteriza os que vivem no reino. Existem pessoas que reclamam de tudo, acordam mal-humoradas, cara feia, murmurando. Tudo sempre está ruim. E não estou falando do ímpio, não. Estou falando dos que se dizem crentes. Está chovendo, reclamam, ó chuva. O sol apareceu, ó calor. O inverno chegou, ó frio. Está solteiro, ó, por que estou solteiro ainda? Casou, que casamento desgraçado. Se não tenho filho, quer filho. Teve filhos, a minha vida acabou. Está entendendo? Tudo isso não faz parte daqueles que conhecem ao Senhor. Pessimismo é a propensão de ver as coisas no seu aspecto mais desfavorável. É uma atitude pessoal, com respeito à vida, que considera que o mal está sobre o bem. Inevitavelmente, é a compreensão que alguns possuem de que o mal vai triunfar, que a vida não tem jeito. Manifestam seu pessimismo de muitas maneiras: o desengano da vida, as queixas de tudo, a desconfiança de todos, a lástima de si mesmo, a suspeita de uma conspiração mal intencionada atrás de cada coisa. Isso leva a pessoa a crer nas mentiras de Satanás, em vez de crer nas verdades de Deus. O inimigo luta para confirmar na mente da pessoa que o bem não vai durar, e muitos passam a crer que o mal é o sinal, a sorte deles. Crente não tem sorte, crente tem é Deus. É algo completamente diferente. O pessimismo também é um estado de ânimo contagioso. E como ele contagia, ele se apresenta pela ideia fixa de que uma situação é irremediável. Uma mentalidade negativa que não traz nada de construtivo para a vida, que pode se espalhar. Como exemplo de gente assim, há na Bíblia os 12 espias que foram se informar da terra que manava leite e mel. Você consegue imaginar uma terra assim? Manando leite e mel? Mas 10 dos 12 espias fixaram o olhar somente no que havia de ruim. Como eram pessimistas esses homens! Tanto que contagiaram toda a nação de Israel. Eram mais de 3 milhões que estavam ali, aguardando as boas notícias, e chegaram dizendo: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Números capítulo 13, verso 29. Pense nisso. Pessoas assim tornam-se desagradáveis. É aquele tipo que ninguém quer ficar por perto. Em pouco tempo, todos ficaram contaminados. Dentro de poucos minutos, todo Israel ficaram contagiados pelo pessimismo. Sabe, o pessimista projeta o seu próprio espírito sobre tudo o que vê, sobre todas as situações. E uma das coisas tão interessantes é que o pessimismo não tem uma causa objetiva, mas subjetiva. A raiz dele está exatamente focada no egocentrismo. É o enfoque subjetivo da vida. Tudo que se vê é por meio de si mesmo. A pessoa tem muita dificuldade de ver pela palavra do Senhor. Em vos converterdes e em sossegardes. Esta é a vossa salvação. Na tranquilidade e na vossa confiança. Na vossa força, mas não o quiseste. A resposta de Deus ao pessimismo não é o otimismo, mas a fé e a confiança em Deus. Encontramos pessoas otimistas e que não têm Jesus, ou seja, elas dependem delas mesmas, dependem da própria mente.
inteligência, garra. A resposta de Deus ao pessimismo é a fé. Sabe por quê? Porque fé não é alguma coisa abstrata. Algumas pessoas dizem assim: fé é tão subjetiva. Ao contrário, fé é realismo do ponto de vista de Deus. É diferente. É olhar as questões da vida como elas realmente são e não aparentam ser. Ao olhar para mim, você vê o exterior, mas não sou o que sou do lado de fora. Ainda que, muitas vezes, o meu lado exterior possa refletir um pouco do que sou do lado de dentro. Uma pessoa que ainda não encontrou a Cristo pode estar com demônios. Uma mulher tomada por demônios da sensualidade pode ser liberta e voltar ao normal quando alguém expulsa da vida dela esses males. Isso quer dizer que tal mulher não é o que aparenta ser. E fé é olhar as coisas que não aparentam ser o que são, conforme registrado em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza e não eu acho, eu penso. A fé tem que se converter em convicção. Agora veja, o texto que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nenhuma tribulação é tão pesada a ponto de ser maior do que o amor de Deus. Compreende? Quando você começa a vivenciar isso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Entendemos o que Deus está dizendo: filho, todo problema tem solução. Tribulação não é problema, é temporário, vai passar. Há um início e fim de todo e qualquer problema. E como atravessar um túnel? Ele tem uma saída. Se não tiver, é porque não é túnel. É necessário entender a diferença entre um problema e um fato. Se alguém for cortar o cabelo e o cabeleireiro errar o corte, o cliente não terá um fato, mas um problema. Apesar de todo o desgaste que isso pode causar, após um tempo o cabelo crescerá. Mas se acontecer um acidente e parte do couro cabeludo for arrancada, como acontece com alguns ribeirinhos que tristemente são mutilados, a pessoa não terá um problema, mas um fato, porque o mesmo couro cabeludo não será mais restituído, pelo menos naturalmente falando. Isso é um fato. Todo problema tem uma solução, porém o fato não. Entenda isso da maneira que é preciso. Não vá agora dizer que tudo aquilo que os seus olhos apresentam um problema é um fato, como o seu casamento, o relacionamento com seus pais, com seus amigos, questões financeiras. Pode ser que você esteja vivendo problemas em algumas áreas, mas todos eles têm solução. O desemprego é um problema. A falta de dinheiro é um problema. As brigas no casamento são problemas e que urgentemente precisam ser resolvidos. Essas dificuldades citadas são um prato cheio para o pessimista. Ele não consegue visualizar nenhuma, por mínima que seja, saída, solução. Uma atitude pessimista é uma atitude mundana, não faz parte do reino de Deus. Novamente, a fé é realismo do ponto de vista de Deus. É olhar as coisas como são realmente e não aparentam ser. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Em 1 João capítulo 5, os versos 4 e 5 dizem isso. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A nossa fé é uma declaração, ou seja, precisamos verbalizá-la. Há uma diferença entre crença, porque muitas vezes esta é subjetiva. No Evangelho de Marcos encontramos a passagem sobre uma mulher enferma, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Mas houve um dia em que ela decidiu sair de casa e fazer uma declaração: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Ela fez uma proclamação, e proclamar é falar. Temos que afirmar a nossa fé sobre uma base sólida que é a palavra de Deus e declarar. O que precisamos dizer? Eu quero que você declare algumas verdades nesta hora. A primeira delas: creio que Cristo tem poder para salvar-me de pecado. O pecado é essencialmente egoísmo, egocentrismo. Para ser salvo do pessimismo, devo ser salvo do egocentrismo, liberto de mim mesmo. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 61, os 3 primeiros versículos. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Algumas pessoas dizem que irão para o céu, mas vivem neste mundo como se estivessem indo para o inferno. Mas não é dessa forma que o Senhor quer que vivamos, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. O que Deus quer é exatamente isso, que você viva com a coroa. Momentos, problemas, trazem muitas vezes um manto de luto e de tristeza, mas Ele dá óleo de alegria em vez de pranto. Há momento de chorar, contudo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Noite, no texto, não se refere a um período ao qual conhecemos, e sim a um tempo de lágrimas, em que tudo parece escuro. Entretanto, é preciso guardar a convicção da alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Há um momento no P do problema. Angústia por alguém que o feriu, traiu, alguém que o machucou, circunstâncias que se levantaram, mas para tudo isso o Senhor liberta, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. O sonho de Deus é que você e eu sejamos um carvalho. O carvalho é diferente de muitas arvorezinhas que são derrubadas por qualquer ventania. Ele, ao contrário destas, não é arrancado por uma tempestade. Por mais forte que seja um vendaval, o carvalho permanece. Acredito que você também pode ser como um carvalho, e não refiro apenas ao sobrenome semelhante, mas em ter um coração como o de um carvalho plantado pelo Senhor. E quando você assume uma postura assim, veja o que acontece. Converteste o meu pranto em folguedos. Salmos capítulo 30, versos 11 e 12. Conversão. Ou seja, há um momento de você chorar, mas há um momento de você cantar. Festa, alegria, folguedo. E mesmo que a sua vitória não tenha ainda chegado, proclame-a. Siga em frente proclamando que Ele converteu o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Em segundo lugar, é preciso declarar: eu creio que Cristo reina. Nunca o trono do Senhor estará vazio. Nunca, nunca, em momento algum. Não acredite que há situações fora do controle. Não há nada fora do controle quando você proclama que crê em Cristo reina. É soberano sobre tudo o que existe. É criador, sustentador e consumador da vida. Tudo está sob seu domínio dele. Aleluia! Eu creio que o Senhor reina. Ele reina. É esta a verdade. Creio por quê? Porque a palavra afirma no Salmo 97, verso 1, que diz: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. O problema pode até chegar, mas Cristo reina sobre ele, tem o domínio. Apocalipse capítulo 19, verso 6, lemos: então
Ouvi como que uma voz de numerosa multidão, como a de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3 diz assim: Havendo Deus outrora falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor reina. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17 diz: Pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Que palavra que enche o nosso coração. Tudo que Deus tem falado a cada um de nós é para que nos convertamos. Sosseguemos, fiquemos tranquilos, confiemos porque o problema vai passar. Veja o que Deus fala agora em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 31, que diz: Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. É esta a verdade, nosso Deus reina, mas o pessimista diz outra coisa, que quem está reinando na vida dele é o diabo. O diabo só tem lugar debaixo da sola dos nossos pés. O desemprego está reinando na minha vida. Filho, quem reina é o Senhor. Isso vai acabar. Meu marido não é convertido ainda, ele me oprime. Filha, quem é o Senhor da sua vida? O seu marido ou o Senhor? A doença está reinando, mas quem é quem reina absoluto? É o Senhor. Declare essas verdades em nome de Jesus. Agora, a terceira declaração, coloque a mão no coração. Agora, ouça e repita. Creia que Deus me ama e ama a todos os homens. Então, se você sabe que Deus o ama, não pode ser pessimista. O amor de Deus é positivo, dinâmico, e esse amor lança fora o medo. Muitas vezes você pensa que ele ama outro, mas é você mesmo. Pode se perguntar, mas com todos os meus problemas? Sim, ama você com todos os problemas. Ele o ama do alto da cabeça até a pontinha dos pés. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas tu não quiseste. Queira, você precisa crer que Deus o ama. Qual é a base para isso? Está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer alguma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Aleluia! Nada, nada. É esta a convicção. 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A quarta declaração que temos que fazer é: creio no poder da ressurreição de Cristo e no seu triunfo definitivo. Sua vitória é a nossa vitória, e o caminho do justo é cada vez melhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. A nossa fé
repousa na realidade da ressurreição de Jesus. Toda a diferença da nossa fé, a base da nossa fé, é a ressurreição do Senhor. A quinta declaração, faça toda a intrepidez. Creio que Deus tem um plano e propósito para a minha vida, e que intervém ativamente em todas as coisas pelo bem dos seus. Pode parecer estranho isso, mas Deus dirige, tem caminhos para a nossa vida e tem poder para mudar tudo. Tudo. Toda situação pode ser mudada, transformada e preparada por Ele. Nenhuma situação é estática ou irremediável até que Ele determine assim. Temos ouvido isso tantas vezes, que não devemos mais desconfiar. No entanto, o homem que persiste em seus propósitos egoístas acaba por separar-se de Deus e de todo bem, o que é pior que as suas projeções mais sombrias. Nos momentos em que todos os problemas do mundo parecem cair sobre você, quando parece que uma nuvem escura lhe cobriu, que a tempestade não cessará, recobre ânimo de força no Senhor. Não desista. Lute e creia que acabou de declarar: Deus tem um plano e propósito para a minha vida e intervém ativamente em todas as coisas pelo bem dos seus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção no que diz a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente para os que amam. Amar a Deus não é falar da boca para fora, mas obedecê-lo e servi-lo de todo o coração, verdadeiramente. Então, se você o ama assim, saiba que tudo o que está acontecendo, as coisas ruins, estão cooperando para o seu bem. Você certamente não entenderá agora, mas no momento oportuno verá o quanto o que os seus olhos foi doloroso e ruim cooperou para o seu bem. Jesus foi mais uma vez tão maravilhoso ao dizer em Mateus capítulo 10, versos 28 a 30, que diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Todos os cabelos da nossa cabeça, diz a palavra, são numerados. Isso quer dizer que Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe o que é bom ou ruim para nós, sabe o que damos conta ou não de carregar. Então, por que muitas vezes deixamos o nosso coração ficar tão sufocado? Deus tem poder para mudar as coisas. Toda a situação pode ser mudada, transformada, preparada por Ele. Já disse que nenhuma situação é estática, irremediável, até que Ele determine assim. Deus responde nossas orações. Temos que crer nisso, pois somos crentes. Se alguma pessoa pergunta: de qual religião você é? Normalmente não respondemos que somos protestantes. Respondemos que somos crentes. E o que é ser crente? Crente é o que crê em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida. Aquele que faz novas todas as coisas. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, a raiz é a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Conselhos práticos. Eu quero terminar com alguns conselhos bem práticos para você, querido ouvinte. O primeiro deles, a necessidade de arrependimento. Arrepender-se e reconhecer que o pessimismo desonra a Deus. Como em toda casa de família, temos na nossa um vocabulário bem próprio. Se eu perguntar para um dos meus irmãos o que é a cara do Sr. Manuel, todos vão saber. O Sr. Manuel era um vizinho pessimista. Quando encontrarmos um dos nossos irmãos meio para baixo, com problema, falamos assim: a Ângela está com a cara do Sr. Manuel. Todos entendiam que ela estava para baixo. O rosto dela expressava que alguma coisa não estava bem. Todos nós choramos e nos entristecemos, mas a diferença está em como reagir quando alguma coisa diz que não. Em tempos assim, é preciso acreditar que a situação vai mudar. O pessimismo desonra a Deus e precisamos ter a compreensão de que Ele é pecado
porque não concorda de forma alguma com a revelação do Senhor. Negue-se a si mesmo. Mateus capítulo 16, verso 24. Renunciar ao egocentrismo e confessá-lo como pecado a Deus. É preciso arrependimento. O segundo conselho: colocar sua vida sobre o senhorio de Cristo e confiar que Ele governa sobre tudo. Ele é o Senhor, Ele está no trono. Terceiro conselho: disciplinar a mente e conformá-la continuamente com a verdade revelada por Deus. É preciso ver a vida não pela ótica do natural, mas vê-la com a mente do Senhor. Quarto conselho: é preciso levar diante de Deus todas as cargas e todas as aflições. Diz a palavra: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora vem algo muito sério: resistir com firmeza a todo espírito de angústia. Existe um espírito demoníaco que é o de angústia. O choro pode durar uma noite, mas se continuar pela vida toda, é porque há um espírito de angústia, de desânimo, que precisa ser resistido em nome do Senhor Jesus. Está escrito: não deis lugar ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 4, verso 27 e Tiago capítulo 4, verso 7. Eu posso chorar um dia, 2, mas se eu ficar um ano inteiro chorando, alguma coisa estará errada. Compreenda isso e não se dê espaço na sua vida para esse espírito de angústia domine você. Sexto conselho: a palavra nos ensina que em tudo é preciso dar graças a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Faça uma proclamação da verdade de Deus com fé e com gozo. Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. E o texto que nos começa a meditação fala da salvação. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Vou lhe contar uma história. Num certo lago de uma cidade, muitas pessoas nadavam e se divertiam, mas de repente alguém começou a gritar por socorro porque estava se afogando. Um dos salva-vidas que ali estava permaneceu por um tempo observando a situação. Ele não foi imediatamente socorrer aquela pessoa. Depois de um tempo, nadou e trouxe a pessoa para a terra firme. Então, os familiares das pessoas, indignados, o indagaram pelo fato de não ter socorrido a vítima rapidamente. Mas por que você não foi logo salvá-lo? Ele respondeu: eu precisava esperar um pouco. Mas esperar por quê? Porque ele estava desesperado, se debatendo, e iria me agarrar e me segurar com tanta força que nós dois iríamos morrer. Por isso, não pude ir imediatamente. Eu precisava esperar que se cansasse, e muitas vezes agimos como essa vítima, nos debatemos tanto em meio ao profundo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Qual confiança? A que declaramos que o Senhor pode nos salvar de todo pecado. A confiança que Jesus Cristo reina, a confiança que Ele me ama, a confiança no poder da ressurreição, a confiança que Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida, a necessidade que tenho de me arrepender e colocar a minha vida sobre o senhorio dEle, e mudar minha maneira de pensar e de ver a vida, de lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, de resistir todo espírito de angústia, de desânimo e de depressão, em nome do Senhor Jesus. A necessidade de dar graças a Ele por tudo e de proclamar a verdade de Deus com fé e com gozo. Aí tudo será tão diferente. Levante-se agora, descanse nos braços do Pai. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.
Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.